Então, quando a gente começa a falar de dinheiro, de vida, família, finanças, né? Primeira coisa que vem à mente é educação financeira. Né? Educação financeira. Cara, como é que está a educação financeira, né, na vida do povo hoje? Porque quando você vai falar de consórcio ou financiamento de casa, de carro, não, beleza, né? Tranquilo. O que não falta são ofertas no mercado. Sim. Mas o quanto que as pessoas estão preparadas para isso? Quantas pessoas estão educadas para isso, exatamente? Esse é um excelente ponto. Se você me permitir, eu trouxe até aqui uma pesquisa que a gente fez. Trouxe uma pesquisa. Igor, você coloca para a gente, por favor? E esse assunto, educação financeira, ele está presente não só nos investimentos, mas sim na vida, para a vida, né? Então, olha que interessante, Ricardo. 80% das empresas no Brasil hoje fecham em até 5 anos por má gestão financeira. Caraca. Quando a gente 80%. 80% por má gestão financeira. É importante deixar bem claro uma coisa, o problema não é o dinheiro. O dinheiro nunca é o problema. Não. E sim como a gente cuida dele. Se a gente partir para a mentalidade, exatamente, né? Tanto é que nos treinamentos, nas imersões, né, quando eu trato de abundância, prosperidade, né, o grande problema é a mentalidade que a pessoa traz em relação ao dinheiro, já que você entrou nesse ponto, né, o quanto que a pessoa acredita que ela não pode ganhar mais do que o pai, percebe? Ou ela acha que o dinheiro é sujo, né, que o dinheiro corrompe. Então tem várias crenças que faz com que a pessoa fique se sabotando uma vida inteira. Sem dúvida. Entendeu? Né, Renan? Exatamente. Mentalidade, né? Não tem educação financeira nas escolas, então a mentalidade já cresce sem essa orientação, né? Por isso que esses números aí estão presentes na... E às vezes não é nem por maldade, a gente percebe, recebe muito no set de análise, a pessoa tem a vontade, até abre o negócio, que eu acho que faz parte desses 80%, mas aí tem um amigo que faz lá, e vamos sair dessa, você está perdendo tempo com isso, olha o país como que tá, então sempre tem um amigo, um familiar, e não por maldade fazem isso, mas acabam colocando as próprias crenças em cima do sonho dos outros, Sim. e aí eles acabam fazendo parte de estatísticas como essa, né? Sem dúvida nenhuma. E olha que interessante. Interessante não porque não é um dado interessante. Na verdade, ele é assustador. 50% dos divórcios no Brasil acontece por problemas financeiros. Eu tenho um amigo que passou por um problema de divórcio e o caso dele é um caso muito típico para a gente entender um pouco essa situação. E vou aproveitar e mencionar um livro que eu li muito interessante também, que eu até recomendo para os casais que querem uma dica, né, de como se comportar financeiramente dentro do orçamento familiar, que chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Ele defende uma teoria lá de que os casais eles precisam conversar sobre o dinheiro. Precisa falar sobre o dinheiro. Precisa ter uma mentalidade voltada para aquilo. Aquilo precisa ser uma preocupação, precisa ser algo bom, precisa ser algo que conquistado entre o casal ali, como objetivo de planejamento futuro, mas principalmente como bem-estar. Esse amigo meu, como eu mencionei, eu lembro que eles tinham uma situação financeira boa, os dois. Em algum momento, naturalmente, um dos dois vai passar por uma dificuldade. A vida é assim, né? E aí, eles não falavam sobre dinheiro, cada um pagava ali a sua parte de despesas dentro do seu lar e estava tudo bem. Quando o primeiro passou por dificuldade financeira, ele tinha que continuar dentro do combinado deles. Veja, não é errado, não estou falando aqui que é errado ou que é certo, mas e sim, faltou ali muito provavelmente comunicação. Ele começou a ter dificuldade financeira e a parte que competia a ele dentro do lar começou a faltar, começou a apertar. Seguido dessa dificuldade, ele começou a tomar crédito no banco, porque ele não podia deixar de corresponder à parte dele que competia dentro do lar, porque senão a esposa dele falava: o que está acontecendo? Um outro ponto, ele não levou para a esposa dele que ele estava passando por um problema financeiro. Então, comunicação ali foi o grande problema. Resumindo a conversa, a situação foi se agravando, ele foi tomando cada vez mais crédito no banco, aquela situação ficou insustentável. Na época, eu era o gerente de relacionamento dele. E aí chegou um determinado momento que ele já estava muito mal com aquilo. A saúde dele já estava sendo afetada por aquela preocupação. Eu não falo que eu estou assim, mas eu preciso continuar entrando com a minha parte do dinheiro. E aí um belo dia, a esposa dele, que não tinha problema nenhum e tão pouco sabia, né, que estava acontecendo isso com ele, recebeu uma promoção no trabalho e ganhou um carro. 0. E era o sonho dela ganhar esse carro 0. Ela chegou com esse carro 0.
E ele sugeriu que vendessem o carro para poder resolver naquele momento uma situação que ele acabou abrindo naquela hora. Ela falou, não vou vender meu carro. Eu ganhei esse carro é meu, eu quero manter um carro. E aí ele se viu numa situação seguinte, eu não consigo nem arcar com as minhas contas, com a minha parte das contas, como agora vai entrar um carro zero no orçamento familiar? E aí os interesses eles acabam sendo truncados, e aí geram discussões, geram brigas, e no caso deles, um divórcio. Então, a educação financeira faz toda a diferença até dentro dos relacionamentos, com Sem certeza, né? Tem uma coisa que eu escutei muito, que é aquele negócio, para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um quintal de sal com ela. Né? E quando a gente fala de relacionamento, né? E não só relacionamento de casais, qualquer relacionamento, você só vai conhecer a pessoa realmente com o tempo. Porque a pessoa, ela é de um jeito quando as coisas estão fantásticas, ela é de outro jeito quando ela é contrariada, ela é de outro jeito quando falta dinheiro, ela é de outro jeito quando fica doente, né? E aí depende muito do que você falou aqui umas 4 vezes. Comunicação. Enquanto não tem comunicação, as coisas não acontecem. Simples assim. E no mundo financeiro, o básico ele precisa ser muito bem feito. E é o básico mesmo. E é uma conversa, não só dentro dos relacionamentos, mas nas empresas é a mesma coisa. Né? E a má gestão ela está principalmente ligada à falta de comunicação. Nesses 20 anos de experiência bancária, eu vi diversas empresas fecharem as portas por dificuldade financeira, por questões simples, básicas e não complexas. Né? Então, volto a dizer, o dinheiro ele nunca foi o problema, e sim como você lida com ele, que sim. Como o Renan falou há pouco, né, a educação financeira nunca esteve presente nas escolas. Né? E aqui o mérito, a questão não é política, mas sim é falta de educação mesmo, de fato. Eu trabalhei uma época no banco dentro de um hospital, de um grande hospital. E era muito comum, né, os profissionais de uma área que não são financeira, não é uma área financeira, aí está tudo bem, cada um entende da sua área, fazendo uma menção aqui, uma metáfora aqui, quererem ir de táxi daqui para o Nordeste. Mas espera aí, ir de táxi daqui para o Nordeste é muito caro. Deixa eu entender que dá para você um pouco gastar menos. Mas não porque eles não têm... É porque eles não têm conhecimento mesmo, não é porque eles querem gastar mais. E eu acho que a educação ela parte primeiro dos conceitos, princípios básicos mesmo, e que a gente não tem nas escolas, né, Renan? Isso é um problema. E quais são esses princípios básicos, Renan? Eu acho que você buscar conhecimento mesmo, né? Como a gente não tem nas escolas, talvez você buscar o conhecimento desde sempre. A gente tem um primo, eu vou dar o exemplo dele aqui, ele fez USP, se formou na USP agora, e ele é um menino muito inteligente. E ele sempre buscou conhecimento. Talvez porque na família tenha tido eu e o Thiago, que já esteve no mercado financeiro há muitos anos. E hoje ele é um menino super educado. Ele já tem o planejamento dele, ele já sabe onde ele quer chegar lá no futuro. Ele já sabe o que fazer. Inclusive ele tem um planejamento ali com a gente. E ele já sabe qual caminho que tomar quando contemplar o consórcio dele. Então ele se antecipou. Talvez buscar conhecimento antecipadamente. Mesmo que não tenha nas escolas, mas a internet também está aí, né? Também está aí. Também ajuda a gente a buscar conhecimento. Eu acho que é isso. A dica é buscar conhecimento.